Superintendência da PF. Luísa Martins, a dona do vídeo, que agora está com a gente aqui também, de volta à cobertura da CNN, traz pra gente o que mais você apurou e se já há providências tomadas pela Procuradoria-Geral da República. Boa tarde de novo para você, para o Uribe, para conosco. Bel, é um vídeo que foi anexado ali ao processo no âmbito dessa decisão, né, que foi proferida hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, decretando a prisão domiciliar do ex-presidente. Nessa decisão, o ministro já coloca que houve um alerta que apontava para uma violação da tornozeleira eletrônica, e que isso, combinado, né, com os outros indicativos, como a vigília chamada ali pelo senador Flávio Bolsonaro e também a fuga de aliados de Bolsonaro que também viajaram ao exterior para escapar da lei, caso de Carla Zambelli e também de Alexandre Ramagem, tudo isso combinado levava a um indício muito forte de que o ex-presidente também poderia deixar o Brasil, também poderia usar aquela aglomeração ali que havia sido chamada por Flávio Bolsonaro para, de alguma maneira, ter a sua fuga facilitada. Ainda não se tinha até agora detalhes do que afinal tinha acontecido com a tornozeleira eletrônica e esse relatório é bastante explícito, né? Só para trazer um outro detalhe, o que a Secretaria de Administração Penitenciária diz é que a informação inicial recebida ali pelos policiais que fazem a escolta ali, que fazem o monitoramento do entorno da casa do ex-presidente, era de que Jair Bolsonaro teria batido o dispositivo na escada da sua casa. E aí, no momento em que o agente ali da polícia chegou à casa ali do ex-presidente, Bolsonaro facilitou o acesso dela, não apresentou nenhuma resistência e ela viu que, diferente do que havia sido informado inicialmente, a tornozeleira não apresentava sinais de choque em escada, né? O equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria, mas não por um acidente, digamos assim. Diz a policial que haviam marcas de queimadura em toda a circunferência, no local de encaixe e fechamento do case. E aí foi a hora em que a gente vê esse vídeo, né? A hora em que a policial questiona o ex-presidente formalmente sobre o que aconteceu, afinal, e aí o presidente, em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento e não tinham, então, sinais de avaria na pulseira da tornozeleira, né? Só ali no corpo, digamos, do equipamento. Então, esse é o momento que está citado no relatório e que é ilustrado, então, nesse vídeo que foi enviado pela Secretaria de Administração Penitenciária, ao STF para mostrar ali que houve, né, houve realmente uma tentativa de violação dessa tornozeleira e não só isso, que essa tentativa foi publicamente admitida ali por Jair Bolsonaro na hora dessa entrevista, né, que a policial faz, né, dessa consulta que ela faz a respeito do que aconteceu. Ela chega a perguntar: a que horas mais ou menos que o senhor fez isso? Final da tarde. Então, ele responde, ele próprio diz, né, que fez o uso desse ferro de solda para tentar, de alguma maneira, tirar, né, a tornozeleira eletrônica, e isso, obviamente, acabou levando o ex-presidente a ter a prisão preventiva decretada. É um motivo, Isabel, que é clássico, eu diria, em relação a medidas cautelares que são convertidas em preventiva. Normalmente, quem está cumprindo medidas cautelares alternativas da prisão, como o uso do monitoramento eletrônico, da tornozeleira, se há algum indicativo, alguma sinalização de violação à tornozeleira eletrônica, mesmo que não tenha se conseguido avariá-la, mas, por exemplo, se ela ficou desligada por alguns dias ou algumas horas, isso já é um motivo crucial ali para que haja uma conversão dessa medida cautelar alternativa numa prisão preventiva, porque se entende que a pessoa está violando, né, essa medida cautelar ao tentar, de alguma maneira, tirar o dispositivo e, obviamente, fugir ali desse monitoramento por parte das autoridades, um monitoramento que é fundamental, né, para evitar justamente o risco de fuga, que é o que se espera, né, quando tem uma investigação em curso, evitar que a pessoa possa
deixar o país ou, de alguma maneira, se escapar da aplicação da lei brasileira. Lembrando que a aplicação da lei, a aplicação da pena, né, Bel, está muito próxima. De qualquer maneira, mesmo que Jair Bolsonaro não tivesse sido levado para a prisão preventiva, a determinação do início do cumprimento da pena definitiva de 27 anos e 3 meses de prisão já era esperada para a próxima semana, né? E no caso de Zambelli e de Ramagem, que foram citados pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão de hoje cedo, era a mesma situação. Eles ainda tinham um último recurso pendente, o início da execução da pena estava muito próximo, mas os dois respondiam em liberdade e deu no que deu. Zambelli foi para os Estados Unidos e depois para a Itália. Ramagem agora também está nos Estados Unidos e com um mandado de prisão em aberto em relação também a essa possibilidade de fugir dessa pena de 16 anos, né, no caso de Ramagem, a qual ele foi condenado. Então a situação é muito parecida e com isso o ministro Alexandre de Moraes não quis dar chance para que o mesmo acontecesse com o ex-presidente, e a leitura ali que ele fez de todo esse combinado de fatos, Bel, era que a vigília, a aglomeração de pessoas na vigília que foi convocada por Flávio Bolsonaro poderia fazer com que os policiais penais e federais que monitoram Bolsonaro tivessem que ser deslocados para atender ocorrências que são típicas de grandes aglomerações, poderia causar algum tumulto, e com isso poderia haver uma obstrução da fiscalização das medidas cautelares. A polícia não poderia atender tudo ao mesmo tempo e com isso Bolsonaro teria condições mais propícias para fugir da sua casa, talvez ali, como diz o ministro Alexandre de Moraes, pela proximidade da casa dele com o setor de embaixadas aqui em Brasília, essa poderia ser uma alternativa. Mas o que chama atenção de fato nesse vídeo, né, Bel, acho que todos vão concordar, é o fato de o próprio ex-presidente falar que, de fato, fez o uso do ferro de solda para tentar romper, né, tentar violar a tornozeleira eletrônica. Isso, sem dúvidas, prejudica, inclusive, Bel, só para concluir, pedidos futuros da defesa por prisão domiciliar. Né? A avaliação é de que se havia uma possibilidade de que Jair Bolsonaro fosse levado para o regime fechado para cumprir a pena e pouco tempo depois tivesse a concessão da domiciliar humanitária, como foi o caso do ex-presidente Fernando Collor, por exemplo, essa chance diminuiu drasticamente, com os acontecimentos deste sábado.